Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou abordar rapidamente o Top 5 da semana porque eu pretendo focar o vídeo em uma das maiores lendas de Hollywood que mesmo depois de décadas de fama, décadas de recordes batidos, ainda se mantém uma das figuras mais relevantes em atividade hoje. Então eu vou abordar rapidamente o Top 5. Na primeira posição ficou o filme Ready Player One, conhecido no Brasil como Jogador Número 1, dirigido pelo brilhante Steven Spielberg, que fez 41 milhões de dólares no final de semana de 3 dias e provavelmente vai chegar à marca de 53 milhões de dólares se a gente considerar os 4 dias do feriado da Páscoa nos Estados Unidos. Eu ainda não consegui assistir o filme porque eu acabei indo viajar, eu não tive tempo, mas eu pretendo assistir essa semana e eu vou fazer uma crítica para vocês aqui no canal. E além disso, o filme é o maior resultado de Steven Spielberg nos últimos 10 anos. Em 2008 ele lançou Indiana Jones 4, que abriu com 100 milhões de dólares nos primeiros 3 dias nos Estados Unidos e desde então ele não tinha um resultado dessa magnitude. Além de uma estreia sólida nos Estados Unidos, ele também conseguiu uma estreia muito positiva na China, que fez 61 milhões de dólares por lá e já atinge 180 milhões de dólares ao redor do mundo, o que é um resultado positivo, mas não é um resultado excelente se a gente considerar o orçamento alto de 175 milhões de dólares, mais o orçamento que eles tiveram com marketing, que estão calculando que pode chegar até 300 milhões de dólares, o orçamento total do filme. Então o filme precisaria de uns 500 milhões de dólares para começar a ser lucrativo para Warner Brothers. Então o filme tem que ter um multiplicador positivo que vai depender bastante de um boca a boca positivo que eu tô sentindo, porque todo mundo que eu ouvi falar do filme falaram muito bem. Eu vi que os críticos estão elogiando bastante e eu acho que a receptividade do público como um todo está sendo extremamente positiva. E agora eu vou abordar um pouquinho a ilustre carreira desse que é um dos maiores ícones de Hollywood hoje, Steven Spielberg. Para mim ele é uma das duas lendas vivas ainda, trabalhando, ainda lançando filme ano após ano no cinema, juntamente com Martin Scorsese. Mas para mim o Steven Spielberg tem uma importância ainda maior em termos numéricos, ele tem uma relevância maior porque os filmes dele moldaram Hollywood para o bem ou para o mal. E o Steven Spielberg não só conquistou o mundo com o primeiro grande blockbuster, que foi Tubarão, que na época foi o filme mais assistido de todos os tempos, como ele também conseguiu fazer vários filmes de grande prestígio, como Lista de Schindler, Resgate do Soldado Ryan, Munique, Ponte de Espiões e muitos outros. Vale lembrar também que ele é o único diretor da história do cinema a ter 3 filmes no topo como o maior filme de todos os tempos. Ele lançou primeiro Tubarão, o Tubarão foi ultrapassado por Star Wars, do grande amigo dele, George Lucas, e ele conseguiu bater o Star Wars com o filme ET. O ET bateu o recorde de Star Wars e manteve o recorde por um período de 11 anos, até Jurassic Park, do próprio Steven Spielberg, bater o recorde do ET. E o único diretor com chance de chegar próximo desse recorde é o James Cameron, que tem Titanic e Avatar também como os maiores filmes de todos os tempos, respectivamente. E além de ter 3 filmes como líderes de bilheteria de todos os tempos, o diretor também é o diretor com a maior bilheteria acumulada, chegando a 10 bilhões de dólares. Isso sem ajustar pela inflação, porque se ajustasse, ele estaria mais à frente ainda. E ele está 3 bilhões de dólares à frente do segundo colocado, que é o Peter Jackson, e 3,1 bilhões de dólares à frente do terceiro colocado, que é o Michael Bay. E vale lembrar que a maioria dos filmes do Michael Bay também são produzidos pelo Steven Spielberg. E outra marca bem legal do diretor é que ele é o único diretor a ter 6 filmes liderando as bilheterias dos seus respectivos anos. Na década de 80 ele fez 4 filmes, ele praticamente liderou a década inteira, foram liderados pelo Steven Spielberg. E ele conseguiu 4 filmes em uma só década, como eu falei, e se a gente observar depois dele, somente 2 diretores conseguiram fazer 2 filmes liderarem na mesma década, que foi Peter Jackson e o Gore Verbinski, mas os 2 dependeram de uma grande franquia para conseguir isso, Senhor dos Anéis e Piratas do Caribe, respectivamente, enquanto Steven Spielberg fez na maioria com filmes originais. E mesmo depois dos tempos de glória em termos de bilheteria, o diretor passou a fazer projetos mais pessoais e ele ganhou 3 Oscars nesse meio tempo, ganhando um Oscar de melhor direção por O Resgate do Soldado Ryan e 2 Oscars de melhor direção e melhor filme por A Lista de Schindler, além de ter sido indicado diversas outras vezes, inclusive no ano passado pelo filme The Post. Então eu queria dedicar esse vídeo ao Steven Spielberg, que na minha opinião é uma das maiores lendas vivas de Hollywood. E agora eu vou abordar rapidamente o restante do Top 5, só para não dizerem que eu não falei, que passou batido, então vamos lá. Na segunda posição ficou Acrimony, um filme do Tyler Perry, que é um filme que nem sai no Brasil, que abriu com 17 milhões de dólares, e ele foi seguido de perto
pelo Pantera Negra, que caiu para a terceira posição, fazendo 11 milhões de dólares, com uma queda de somente 34%, que foi a menor queda do filme até o momento. E na quarta posição ficou o filme I Can Only Imagine, o filme católico que eu falei para vocês, e já atinge 55 milhões de dólares com um orçamento de somente 7 milhões. Ele caiu menos de 20% esse final de semana, o que é uma coisa muito rara de acontecer em Hollywood. E fechando o top 5, do outro lado, completamente oposto, ficou Pacific Rim 2, que caiu em incríveis 67% e soma somente 45 milhões de dólares nos Estados Unidos. Ao redor do mundo a situação é um pouquinho diferente, ele já chega a 231 milhões de dólares, mas ainda está longe do mínimo de 300 milhões que ele tem que fazer para começar a dar lucro para a Universal. Então galera, agora eu quero saber de vocês, dentre toda a biblioteca de filmes do Steven Spielberg, qual é o favorito de vocês? Diga nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!